Olá, boa noite. Relator Alexandre de Moraes pede dia extra para o julgamento de Jair Bolsonaro, que será retomado na semana que vem. Donald Trump afirma que cúpula do G20 em 2026 será em resort em Miami. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe terá 2 sessões extras na quinta-feira. E a sessão do Pleno para este dia foi cancelada. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator do caso. Então vamos direto ao vivo a Brasília conversar com Yasmin Costa. Oi, Yasmin, boa noite. Esforço para concluir essa tarefa até a sexta-feira. É isso, Cris. Boa noite para você também. Com essas sessões extras da próxima quinta-feira, em vez de 5, serão 6 dias ao todo de julgamentos, se tudo correr como planejado e nenhum ministro pedir vista. Na próxima terça-feira, os ministros retomam os trabalhos às 9 horas da manhã. É quando o relator Alexandre de Moraes apresentará o seu voto. Primeiro, Moraes vai responder questões processuais preliminares e depois entrará no mérito das 5 acusações contra os 8 réus. Existe a expectativa de que o ministro leve 4 horas para proferir o voto. Neste dia, o julgamento continua também à tarde. Na quarta, haverá sessão apenas pela manhã. Na quinta e na sexta, estão programadas novamente sessões de manhã e à tarde. Após o relator, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Por fim, se houver a condenação, os ministros vão decidir o tamanho da pena, a chamada dosimetria. Cris. Então eu vou me encontrar com você, Yasmin, na semana que vem. Vamos trabalhar juntas aí, trazer todas as informações para o nosso público. Até já, você volta daqui a pouco. O presidente Lula conversou com a presidente da União Europeia sobre o acordo com o Mercosul na sexta-feira. Ele também definiu os detalhes para o domingo, dia 7 de setembro. Lula se reuniu em um almoço no Palácio da Alvorada com o ministro da Defesa, José Múcio, e com comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Houve a garantia de que o desfile vai ser pacífico. São 9.500 pessoas aproximadamente que estão envolvidas no desfile desse ano. Então acho que tem tudo para ser um desfile bem tranquilo e para a gente comemorar o aniversário do nosso Brasil. Há protestos pró-anistia e pró-Bolsonaro programados em várias cidades do Brasil no domingo. No almoço com os militares, o julgamento de Bolsonaro não foi tratado. Mas o ministro da Defesa disse que a decisão da Justiça vai ser cumprida. O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Esse assunto é um problema da Justiça e da política. De olho nas eleições do ano que vem, o governo vai aproveitar o Dia da Independência para tentar resgatar a camisa verde e amarela, que ficou associada à direita. O presidente vai abrir o desfile de 7 de setembro no domingo de manhã, na Esplanada dos Ministérios. O presidente Lula quebrou a tradição de gravar o pronunciamento presidencial de 7 de setembro no Palácio da Alvorada e fez o vídeo aqui do Palácio do Planalto. O material vai ao ar em rede de rádio e televisão na noite deste sábado. O presidente vai reforçar o discurso de que luta pela soberania nacional. Pela manhã, Lula conversou por telefone com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Nesta semana, a Comissão Europeia aprovou o acordo comercial com o Mercosul, que agora vai ser submetido aos países membros do bloco. Lula espera que o documento seja assinado até o fim do ano, durante a cúpula do Mercosul. Olha, eu apurei que o presidente quis dar um tom mais oficial ao pronunciamento do 7 de setembro, que vai ao ar amanhã à noite. Por isso, a escolha de seu gabinete no Planalto, o local de trabalho, e não os jardins do Alvorada. E o reforço também à defesa da soberania nacional é a mensagem central da fala, que vai durar pouco mais de 5 minutos.
E a própria celebração terá o lema Brasil Soberano. O ministro Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, incluiu, a pedido de Lula, a defesa expressa, por exemplo, do Pix, como forma instantânea de pagamento dos brasileiros. O Pix, você se lembra, foi alvo de pedido de investigação do governo americano. Lula usará também a expressão traidores da pátria, numa crítica às ações de adversários contra o Brasil nos Estados Unidos. E o presidente Lula assinou uma medida provisória para a liberação de 12 bilhões de reais para a renegociação de dívidas rurais. A decisão pode beneficiar até 100 mil produtores que sofreram com secas e enchentes nos últimos 5 anos. A medida já está valendo, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. O preço da cesta básica caiu no mês de agosto em 24 das 27 capitais brasileiras. É o que mostra um levantamento do DIEESE e da Conab. Os maiores recuos foram registrados em Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Vitória e São Luís, com quedas acima de 3%. Entre os produtos que mais contribuíram para a queda estão tomate, arroz, feijão, café e carne bovina, com redução de preços na maioria das cidades. Por outro lado, Macapá, Palmas e Rio Branco tiveram leve alta nos preços. São Paulo segue como a capital com a cesta básica mais cara, custando R$ 850,84, enquanto Aracaju apresenta o menor valor, R$ 558,16. O índice de preços ao produtor, o IPP, vamos acompanhar aqui no nosso telão, caiu 0,30% em julho, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, metade das 24 atividades industriais avaliadas tiveram redução dos preços. Foi a sexta queda mensal consecutiva depois de 12 meses seguidos de alta. Considerado uma régua da inflação da indústria, o IPP acumula queda de quase 3,5% desde o início do ano. Uma empresa portuguesa arrematou o leilão para a construção do primeiro túnel submerso do Brasil, que vai ligar Santos a Guarujá, no litoral paulista. Com a obra, o tempo médio de travessia entre as duas cidades deve ser de 5 minutos. O projeto é uma parceria dos governos federal e estadual e a iniciativa privada. A vencedora foi a empresa portuguesa Mota-Engil, que ofereceu um desconto de 0,5% sobre os repasses anuais de R$ 38 milhões que serão feitos pelo poder público. O túnel terá 1,5 km de extensão, 870 metros debaixo d'água, a uma profundidade de 21 metros. Haverá uma parte exclusiva para pedestres, ciclistas e um VLT. O tempo de travessia dos veículos será em média de até 5 minutos. O vice-presidente da República, o ministro de Portos e Aeroportos e o governador de São Paulo bateram o martelo. 101 anos de espera. Essa espera está acabando hoje. A gente dá um pontapé importante no dia de hoje. Vai embora a desesperança, vai embora a descrença de que uma obra desse porte, dessa relevância, seria impossível. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a parceria entre União e Estado. Aqui nós estamos dando uma demonstração da volta do espírito republicano para o Brasil, da volta do espírito de parceria para o Brasil. O vice-presidente da República também reforçou a importância da parceria. O presidente Lula dá a mão para todos os governadores, independentemente de questões partidárias, e trabalha junto para a gente viabilizar obras importantes. O investimento no projeto vai chegar a quase 7 bilhões de reais. A previsão é de que a obra seja concluída em 2030. A concessionária vai ser responsável pela operação do túnel durante 30 anos e os motoristas vão pagar pedágio para fazer a travessia. O ministro de Portos e Aeroportos comemorou o resultado do leilão. São as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergência como nós estamos vivenciando nesse momento. Mais cedo, a InfraBR venceu o leilão de 285 quilômetros de rodovias paulistas, entre elas a Raposo Tavares. A concessão prevê investimentos de 5 bilhões e 800 milhões de reais ao longo de 30 anos.
O presidente americano Donald Trump afirmou que o próximo encontro do G20 será realizado em seu clube de golfe em Miami no ano que vem. Segundo Trump, não haverá qualquer lucro pessoal com o evento. O presidente também disse que receberá os líderes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China, se eles decidirem participar. O republicano informou ainda que não vai comparecer à edição deste ano na África do Sul, sendo representado pelo vice-presidente J.D. Vance. Essa será a primeira ausência de um presidente dos Estados Unidos na cúpula do G20 desde 2008. Nesta sexta-feira, o presidente americano também assinou um decreto que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Depois de assinar a ordem executiva que revive o Departamento de Guerra, Donald Trump disse que os Estados Unidos enviam ao mundo uma mensagem de vitória. Com a mudança, Pete Hegseth passa a ser chamado de secretário de guerra. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, mas no Pentágono os nomes já foram alterados. O Departamento de Guerra foi criado pelo governo americano no fim do século XVIII. Ao longo dos anos, o órgão passou por mudanças. Antes da construção do Pentágono, a pasta chegou a funcionar neste prédio, que hoje integra o complexo da Casa Branca. O atual Departamento de Defesa foi criado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, numa época em que era fundamental acalmar os ânimos. Hoje, a Embaixada Brasileira em Washington organizou uma recepção para celebrar antecipadamente a independência do Brasil. Num discurso em inglês, a embaixadora brasileira disse que o Brasil permanece comprometido em dialogar sobre a agenda comercial e econômica, apesar do que chamou de medidas injustificadas em relação ao tarifaço. Faremos isso com base em fatos que demonstram uma relação comercial com benefícios significativos para os Estados Unidos, que consistentemente registram um vasto superávit comercial com o Brasil, afirmou Maria Luísa Viotti. O presidente americano voltou a dizer que as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros ocorreram por questões políticas e que está muito chateado com o governo do Brasil, que classificou como radicalmente de esquerda. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que qualquer tropa ocidental mobilizada na Ucrânia será considerada um alvo legítimo de Moscou. A declaração foi dada em um fórum econômico na Rússia, um dia depois de 26 países europeus oferecerem garantias de segurança se houver acordo por um cessar-fogo. A vice-premier britânica Angela Rayner renunciou depois de ser acusada de sonegar o equivalente a R$290 mil em impostos na compra de um apartamento. Rayner é o 8º nome a deixar o governo trabalhista do premier Keir Starmer, desde que ele tomou posse em julho de 2024. Ela também deixa os cargos de ministra da Habitação e de vice-líder do partido. Aqui no Brasil, o Banco Central anunciou novas medidas de segurança no Pix, que impõem um limite de transferência para algumas transações. Então, vamos ao vivo voltar a conversar com Yasmin Costa. Yasmin, eis mais uma tentativa de fechar portas para essas quadrilhas digitais, né? Exatamente. Cris, a ideia do Banco Central é evitar que o crime organizado use o mercado financeiro justamente para lavar o dinheiro. As empresas, as instituições de pagamento não autorizadas, que são bancos pequenos e não muito conhecidos, vão ter um teto de R$15 mil para cada transação por Pix ou TED. O limite pode ser suspenso por até 90 dias se a instituição comprovar que cumpriu os novos controles de segurança. Para operar, as empresas vão precisar de autorização prévia do Banco Central. O prazo para a adequação era dezembro de 2029, mas foi antecipado para maio de 2026. Instituições que tiverem o pedido negado terão 30 dias para encerrar as atividades. Segundo o Banco Central, somente um ataque hacker a uma empresa de tecnologia que faz essas transferências bancárias deixou um prejuízo estimado em 710
milhões de reais. Cristina Lemos. Muito obrigada, Yasmin, e até daqui a pouquinho aí em Brasília. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, aponta as intenções de voto para o governo do Paraná nas eleições do ano que vem. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 41% das intenções de voto, Requião Filho, do PDT, 19%, Guto Silva, do PSD, 10%, Paulo Martins, do Novo, 9% e Enio Verri, do PT, 6%. Nulos e brancos somam 9% e 6% não sabem ou não responderam. Em um segundo cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 43%. Requião Filho, do PDT, 17%. Gleisi Hoffmann, do PT, 14%. Paulo Martins, do Novo, tem 9%. E Alexandre Cury, do PSD, 4%. 7% votariam nulo ou em branco. Não sabem ou não responderam, somam 6% dos entrevistados. Na terceira pesquisa estimulada, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 41% das intenções de voto. Requião Filho, do PDT, 17%. Gleisi Hoffmann, do PT, 14%. Guto Silva, do PSD, 10%. E Paulo Martins, do Novo, 9%. Nulos e brancos somam 6%. E 3% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 3 e 4 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. 2 em cada 3 mulheres grávidas sofreram algum tipo de violência obstétrica no Rio de Janeiro num período de 3 anos. É o que mostra uma pesquisa da Fiocruz. A gravidez foi planejada. Mas quando Daniela entrou no hospital para ter o primeiro filho, disse que foi submetida a uma sequência de procedimentos sem autorização e que a vontade de fazer uma cesariana não foi respeitada. A obstetra ainda usou um fórceps para retirar o bebê. Meu filho já nasceu em sofrimento, né, pelo parto, é comprovado, né, o erro na adequação e a violência que eu sofri. O filho João sofreu asfixia e nasceu com paralisia cerebral. Hoje, com 5 anos, precisa de terapias e de assistência em casa. O que fizeram com meu filho é como se fosse um assassinato para mim. Eles assassinaram uma vida, que era uma vida cheia de saúde dentro de mim, e me entregaram meu filho acometido. Um estudo da Fiocruz sobre violência obstétrica no Rio de Janeiro mostra que 2 em cada 3 grávidas sofreram algum tipo de agressão durante o parto. Entre as principais denúncias estão toques inadequados, negligência e abuso psicológico. A pesquisa analisou dados entre 2021 e 2023. O resultado antecipa um levantamento nacional desenvolvido pela instituição. A gente tem diferenças, principalmente assim, com indicadores muito piores na região norte, melhores na região sudeste e sul. A gente vai ainda terminar de analisar os dados no nível nacional. Em 2022, um anestesista foi flagrado abusando sexualmente de uma mulher em trabalho de parto em uma maternidade na Baixada Fluminense. O caso foi julgado em junho deste ano. Giovanni Quintela Bezerra foi condenado a 30 anos de prisão. Portugal teve o verão mais quente e seco desde 1931, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A temperatura média ficou mais de 1 grau acima do normal. O país enfrentou 3 ondas de calor, incêndios devastadores e uma seca histórica, com apenas 24% das chuvas esperadas. Em agosto, incêndios florestais deixaram 4 mortos e destruíram uma área equivalente a 350 mil campos de futebol. Os portugueses ainda têm pouco mais de 2 semanas até que comece o outono. E o Jornal da Record fica por aqui. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.